Ô Favete, e aí, diante desse cenário, né, até das tarifas, até desses desdobramentos, a gente sabe que o cerne ali da questão acaba sendo político, muito externalizado pelo presidente Donald Trump, com consequências econômicas. Tem uma estratégia, ou deveria ter uma estratégia do governo para despolitizar esse debate e obter ganhos econômicos, mesmo sabendo que, em termos políticos, até pelas pesquisas, o presidente Lula acabou colhendo alguns dividendos, né, até no cenário político e eleitoral, por conta desse tarifário, por conta desse sentimento. Qual que é a percepção na análise política aí em relação a isso, né? O governo pode adotar uma estratégia ou a estratégia já está sendo adotada e é essa que a gente está vendo nas falas do presidente? Vamos dividir a sua pergunta em duas. Uma coisa é a estratégia de comunicação interna para o Brasil. Como você mesmo trouxe, lá no início o governo Lula conseguiu, de certa forma, ganhar louros em relação a isso. Isso é uma coisa, isso não resolve o problema do tarifaço. Logo, a outra questão, ela é dada à burocracia brasileira, burocracia de weberiana, né? Não a burocracia no plano negativo, isso é os técnicos de relações internacionais do Brasil, que é feito pelo Itamaraty, são os diplomatas brasileiros. Os diplomatas brasileiros resolveram, junto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que também tem uma experiência em relação a comércio exterior, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Eles resolveram, tanto a chancelaria brasileira quanto o Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios, fazer o que a gente chama de ataque lateral e não ataque frontal ao tarifaço de Trump. O que é isso? Ao invés de a diplomacia brasileira, o Ministério do Desenvolvimento e do Comércio atacarem frontalmente o tarifaço, eles atacaram lateralmente, convencendo empresas e setores econômicos dos Estados Unidos a fazer pressão na Casa Branca. E deu certo. Deu certo porque a gente teve aí quase 700 itens retirados do tarifaço. Isso foi visto aqui pelos analistas como uma vitória da diplomacia brasileira. Essa estratégia de contra-ataque lateral deu certo e, portanto, nós acreditamos que é o que vai continuar sendo feito, né? Ficou fora a carne e ficou fora o café. O café parece que tem já uma situação de falta de café nos Estados Unidos por causa da seca, mas também tem a importação do café pelo Vietnã. A grande dificuldade dessa estratégia que a gente chama de contra-ataque lateral, que foi feita pelo Itamaraty e pelo MDIC, a grande dificuldade é que o tarifaço, no geral, está aumentando, por óbvio, está aumentando o valor arrecadado para os cofres do Tesouro Americano. E isso, de certa forma, bate naquilo que a gente está falando do déficit fiscal americano. Portanto, há duas forças contraditórias aqui. Uma força dos setores econômicos americanos que querem voltar a ter tarifas racionais, e é por aqui que o Itamaraty está fazendo sua estratégia, mas, por outro lado, nós temos também os técnicos do governo americano de saúde fiscal que estão gostando do tarifaço porque aumenta a arrecadação. Logo, é nesse embate entre setores econômicos de um lado, americano, e de outro, técnicos do Tesouro Americano, que o Itamaraty, evidentemente, está de olho e já escolheu um lado, que são os setores econômicos americanos, e está buscando aí resolver essa questão. Portanto, a estratégia é essa. Se mudarmos a estratégia, isso é, se por um lado, vamos supor que saia o Geraldo Alckmin da condução entre o Lula, e aí o Lula resolve contra-atacar frontalmente, talvez dê tudo errado, né? Então, a tese é continuar aí com o Geraldo Alckmin e com o Itamaraty, especialmente os técnicos do Itamaraty, que são profissionais gabaritados para isso, continuarem nessa estratégia de contra-ataque lateral e não frontal às medidas de Trump.